Senhor? Vamos estar orando então? Feche seus olhos. Senhor, nesta noite, Pai, a Tua igreja glorifique e exalta o Teu nome. Primeiramente, nós queremos agradecer e glorificar pelos dizimistas e ofertantes da Tua casa. Senhor, que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre a vida dos Teus filhos. Derrama diante da fidelidade, Senhor, na Tua casa, que os celeiros deles, Senhor, sejam abundantes na Tua presença. É o que nós te pedimos, declaramos todas mais ricas e poderosas bênçãos do Senhor sobre a vida deles. Pai, de igual maneira eu apresento a vida da Tua serva, irmã Evelyn. Senhor, que nesta noite será instrumento nas Tuas mãos. Sabemos que o Senhor já derramou sobre o coração dela uma palavra diretamente do céu. Senhor, que ela tenha ousadia, graça, poder e unção vinda diretamente do céu, Senhor, para derramar sobre a Tua igreja. Que nada, nem a timidez, nem o temor, nem a vergonha, nada interrompa a voz da Tua filha, mas que ela seja como uma flecha na mão do valente nesta noite e que a Tua igreja recebe a Tua palavra em nome de Jesus. Nós te damos graça, te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Senhor, igreja. Amém. Happy Valentine's Day para todo mundo. Eu quero agradecer primeiro o pastor pela confiança, pelo convite, e a igreja também por me receber hoje. É uma bênção estar aqui, fico muito feliz. E eu quero pedir para os irmãos para a gente abrir as nossas Bíblias em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Oh, glória, aleluia. Glórias a Deus, santo nome. Lucas 24, versículo 13. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Podem se sentar, irmãos. Irmãos, essa passagem de Lucas, do caminho de Emaús, ele vai falar do tempo, quando Jesus foi crucificado, 3 dias após a crucificação do Senhor Jesus, esses discípulos estavam ali caminhando até Emaús. E eles estavam ali falando entre si sobre tudo que havia acontecido naqueles dias. E Jesus se aproximou deles ali e pergunta para eles: o que vocês estão falando? Sobre o que vocês estão falando? E eles falam para Jesus: mas aonde você está que você não sabe tudo que está acontecendo? E eles começam a contar para Jesus tudo o que aconteceu com o próprio Jesus, sem saber que eles estavam falando com o próprio. E aí, interessante que Jesus vira para eles e fala assim: nécios. Nécios é como tolos. Como vocês são tolos? Como vocês demoram a entender a palavra do Senhor? E ali o Jesus ele começa a falar da Escritura desde Moisés até aquele momento, para explicar para aqueles discípulos que tudo estava determinado, que tudo havia de acontecer da maneira que aconteceu, mas eles não estavam vendo. E aí eu fiquei me perguntando quantas vezes nós não vivemos na nossa vida exatamente a mesma situação. Durante o nosso caminho, na nossa caminhada, na nossa jornada, nós estamos ali murmurando, frustrados com a situação que nós estamos vivendo, e nós ficamos ali com os nossos olhos tão focados naquela situação ruim, naquele momento de angústia, de tristeza, porque aqueles discípulos, irmãos, eles tinham colocado toda a esperança da vitória ali em Jesus, mas como se que Jesus fosse vir para levantar um novo reino terreno, como se Jesus fosse livrar eles
de serem subjugados por Roma. E eles não entendiam que o reino do Senhor Jesus não era dessa terra, não é dessa terra. Então, eles estavam ali completamente frustrados, tristes, desesperançosos. E eles estavam colocando os olhos deles nessa situação. E eles não conseguiam ver o próprio Jesus caminhando com eles. E nós, muitas vezes, no meio das nossas batalhas, das nossas lutas, dos nossos medos e anseios, a gente fica com os olhos tão focados na nossa situação, no nosso sentimento, na nossa tristeza, e a gente não consegue ver que Jesus está ao nosso lado, está caminhando conosco, está querendo nos mostrar algo e a gente não está conseguindo ver. E aí, continuando o texto, ele vai falar assim... que eles insistem então para que Jesus fique com eles. Jesus estava saindo, ele falou, não, fiquem conosco. E aí acontece que quando eles se sentam à mesa, lá no versículo 30 vai dizer que quando Jesus toma o pão e o parte, aí os olhos deles são abertos e eles reconhecem o Cristo. Eles reconhecem que aquele que estava diante deles, que estava com ele todo aquele tempo, era o próprio Cristo. E aí eles vão dizer... E aí Jesus desaparece naquele momento e eles olham para o outro e eles falam assim, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E aí eu pergunto, como que nós vivemos exatamente da mesma maneira e a gente não percebe? O nosso coração queima por Cristo, mas os nossos olhos estão fechados para o que o Senhor está querendo nos mostrar, nos ensinar. E ele fala assim, não era necessário que o Filho do Homem passasse por tais coisas. E a gente não entende que muitas coisas na nossa vida são necessárias. Mas o problema é que a nossa confiança no Senhor Jesus, ela é falha. Da boca para fora a gente fala que confia, mas quando vem aquele momento de angústia e desespero, a gente não confia, a gente não consegue deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz. O nosso coração acelera, a gente fica com angústia, a gente não dorme direito, a gente não come direito, a gente só pensa naquela situação, a gente só pensa naquele problema, porque de fato a confiança no Senhor está falha dentro de nós. Nós confiamos em coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nós confiamos nas circunstâncias, nós confiamos no governo, nós confiamos na nossa força, da força do nosso braço. E a gente não confia que o provedor de todas as coisas na nossa vida, de fato, é o Senhor. E não adianta a gente querer fazer algo com as nossas próprias mãos se do céu não nos for nos dado. Aleluia! E aí, interessante é que lá em Gênesis, antes do pecado entrar no mundo, Adão, ele era completamente dependente do Senhor. Ele só sabia, tudo que Adão sabia, tudo, era através da boca do Senhor. Ele sabia quem ele era através do que o Senhor falou para ele. Ele sabia dos animais através do que o Senhor falou para ele. Ele sabia quem era Eva através do que o Senhor falou para ele. Então Adão, ele confiava cegamente no que o Senhor falava. Se o Senhor falou para ele, não coma do fruto. Por quê? Porque o Senhor falou. Porque o Senhor falou que não, e é não, e pronto. Depois que o pecado entra, o problema do ser humano é que a gente perde essa total confiança no Senhor e a gente quer saber os porquês. A gente começa a querer entender o que está acontecendo. A gente tenta discutir com o Senhor o porquê que a gente está passando por tal coisa, ou o porquê que a gente está vivendo esse momento, ou o porquê que a gente não consegue romper algo que a gente tanto quer. Mas a gente não tem aquela confiança como Adão tinha antes do pecado, que tudo era o que era o que Deus falava e pronto. Ele não havia ali questionamento, não havia dúvida no coração de Adão. Mas depois que o pecado entra, quem é o Senhor da nossa vida somos nós, não é mais o Senhor. E esse é o grande problema da humanidade, é a gente achar que nós somos os senhores da nossa vida e não o próprio Senhor. E aí eu quero perguntar, assim, para que vocês possam perguntar para si mesmos, como está a sua confiança no Senhor? Como está a confiança de fato, não apenas da boca para fora? Porque muitas vezes a gente vem no culto e a gente sente a presença do Senhor gloriosa, a gente louva, a gente chora, a gente fala em línguas, a gente
sente a presença do Senhor de uma maneira maravilhosa, mas a gente sai daqui da mesma maneira. A gente não consegue entender o que o Senhor está tentando nos mostrar, o que o Senhor está querendo nos ensinar. Muitas vezes no meio daquela angústia, daquele problema que você está vivendo, o Senhor está tentando te transformar, o Senhor está tentando romper alguma coisa na sua vida, mas você não consegue ver. Nós não conseguimos ver. Os nossos olhos estão fechados para o Senhor Jesus. A gente precisa de fato confiar que o Senhor Jesus está cuidando de todas as coisas e que nele está tudo, e Ele é só o que a gente precisa. A gente não precisa de mais nada. Então a gente não deve temer tantas coisas. O medo, ele muitas vezes toma conta da gente. A gente fica com medo do que há de vir, medo de não conseguir, medo do que está acontecendo lá fora. Porque, irmãos, certamente se a gente olhar lá fora, o mundo está um caos. Se a gente começar a colocar os nossos olhos nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a gente mal consegue dormir. Mas aí que vem a confiança no Senhor. A gente tem que simplesmente acreditar que Ele está cuidando de todas as coisas. E a gente não tem que temer o tempo mau, a gente não tem que temer o sofrimento. Muitas vezes a gente tem medo de sofrer, a gente corre do sofrimento, a gente quer viver anestesiado, a gente quer as bênçãos do Senhor. Eu queria muito poder chegar aqui hoje e falar que Deus me trouxe aqui para falar para vocês que esse ano vai ser maravilhoso, que vai dar tudo certo, que 2026 é o ano da vida de vocês, que nada ruim vai acontecer, que a cura vai vir, que a sua companhia vai deslanchar, que a sua conta vai transbordar de dólar. Eu queria muito falar tudo isso, mas de fato eu não posso, porque eu não sei. Eu não sei o que Deus tem reservado para cada um de vocês aqui, como eu também não sei o que Ele tem reservado para mim. Mas a beleza está em a gente não se importar. De fato, eu não me importo, porque eu sei que todas as coisas que eu tiver que passar nessa vida está debaixo dos planos do Senhor para mim. E se o meu sofrimento me fizer chegar mais perto do Senhor, amém, que seja assim. Esse é o coração que nós temos que ter diante do Senhor, um coração completamente destruído, derramado no Senhor. A gente não pode querer ter um coração duro de pedra para acontecer somente o que a gente quer. E a gente sonha com tantas coisas. Ai, porque eu quero vencer, porque eu quero chegar no topo. Mas que topo, irmãos? O que esse mundo tem para nos oferecer? O que nós podemos querer desse mundo? Não há nada que esse mundo possa nos dar, que o Senhor já não tenha nos dado 1000 vezes melhor. Nele está todas as coisas, nele está o propósito da nossa vida. O ar que nós respiramos, se nós estamos aqui hoje, é porque Ele nos deu o fôlego de vida. Então nós temos que entender que Ele basta, a presença dEle basta. E olhar para o Senhor e falar: Senhor, o que eu não estou vendo? O que no meio dessa luta, desse sofrimento, dessa batalha, o que eu ainda não vi? Qual a beleza que há no Senhor que eu ainda não vi? E a gente poder buscar do Senhor, e isso cada dia mais, e buscar com perseverança. E querer que o nosso coração de fato seja transformado. Não às vezes que a gente fica vivendo conformado. Para nós tudo basta. Ir na igreja basta. Ouvir um louvor bonito basta. Estar ali nos divertindo no meio dos nossos irmãos basta. Não basta. Não é suficiente. Nós não podemos viver um evangelho conformado. A nossa fé, ela tem que crescer, ela tem que evoluir. Nós temos que nos aprofundar mais no Senhor. E muitas vezes isso vai vir através de dor e sofrimento. Eu sinto muito em dizer, mas é a verdade. Olha para a Bíblia. Olha quantas coisas as pessoas passaram. Olha para Paulo. E olha como aquele homem falava do Senhor. E aí, muitas vezes, às vezes a gente fala algumas coisas assim, quando a pessoa está passando por um problema, e a gente fala: é propósito do Senhor, confia. E fala: misericórdia. Misericórdia, irmãos, misericórdia mesmo. Lá em Ezequiel 47, ele vai começar o capítulo dizendo assim. Ezequiel 47, ele começa o capítulo falando assim: depois disto, um homem me fez ir até a porta do templo, e ele me leva até as águas. E ele me leva até as águas que bate ao tornozelo. Depois ele me leva às águas que bate até o joelho. Depois ele me leva às águas que bate até o meu lombo. Depois ele me leva a um lugar que já não dá mais pé. É só nadando. Não tem mais pé. É tão profundo que eu não consigo mais passar andando. E aí eu vou te perguntar: depois disso o quê? Depois de ele passar mais de 20 anos na Babilônia, no meio de um povo de dura cerviz, de duro coração,
Ele vai passar mais de 20 anos, Ezequiel, na Babilônia. E depois dele passar todo esse tempo lá com aquele povo rebelde, que não ouvia a pregação de Ezequiel. A palavra vai dizer que para eles, Ezequiel era apenas um homem que louvava, que cantava bonito. Eles não viam as coisas que Ezequiel estava tentando mostrar para eles. E ele passou mais de 20 anos ali, sendo fiel, perseverando na Babilônia. E depois disso, depois destas coisas, ele tem essa experiência com o Senhor. Há um processo para que a gente possa ir para águas mais profundas. Aleluia! E eu não sei se... Meu Deus! Meu! Eu não sei, irmão, se alguém aqui já mergulhou alguma vez. Eu fiz isso há uns 16 anos atrás na minha lua de mel. E eu vou dizer que foi incrível. Eu lembro que eu levantei assim e eu chorava. E o Júnior ria de mim. Ele falava, por que você está chorando? E eu falava assim, porque é tão lindo. Eu falei, eu nunca vi nada tão bonito na minha vida. E eu posso falar pra vocês aqui o que eu vi. Eu podia falar, lá tinha peixe, tinha coral. Mas vocês não vão saber. Quem nunca viu não vai entender. Não adianta eu falar. É um mundo novo, é uma beleza que a gente não conhece. É algo excepcional. E a sensação que me deu naquele momento era que eu queria ir mais, porque a gente só podia ficar ali numa parte ali. Não, a gente não naquele passeio, né? A gente não podia ir mais além. E a sensação que eu tinha é que, mas só isso, eu quero mais, eu quero ver mais, eu quero me aprofundar mais, mas não podia. E eu fiquei com aquele gostinho de que era só uma amostra de toda a beleza que tem lá. E a nossa vida com Jesus é exatamente assim. A nossa vida com Jesus, tudo que a gente pode ter dele, tudo que a gente pode sentir, tudo que ele pode nos mostrar, é apenas uma amostra dessa beleza, desse mundo novo que a gente ainda não viu, que a gente ainda não conhece, que a gente ainda não alcançou. E é difícil, não é fácil mergulhar, não é fácil, principalmente se você for muito profundo, não é fácil, precisa de todo um preparo. Então não é fácil mergulhar no Senhor. Mas a gente tem que confiar que assim como ele estava com os discípulos ali no caminho de Emaús, ele vai estar conosco em todo o processo. E os nossos olhos têm que estar apenas nele, confiar nele, de que ele vai fazer, de que ele está conosco. E a gente de nada mais precisa. Porque como lá no Salmo vai dizer, se no alto dos céus eu estiver, lá o Senhor está. Mas se eu também fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá também o Senhor está. Então por que a gente duvida tanto? Por que a gente sofre tanto nessa vida? Por que não apenas nos entregar? Por que a gente tem tanto ego? Por que a gente acha que a gente é alguma coisa? Por que a gente acha que a gente sabe alguma coisa? Por que não apenas nos entregar para o Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer mostrar, onde eu estou errando? Para que a gente possa passar por um novo processo e não ficar sempre rodando nas mesmas coisas, sempre caindo nos mesmos erros. Para que a gente possa viver e romper no Senhor. Olhar para Jesus hoje e perguntar, Senhor, o que eu ainda tenho que romper em Ti? Aonde eu ainda estou falhando? Aonde que meus olhos ainda estão fechados, Senhor? Abre os meus olhos. Abre os meus olhos como ao partir do pão, o Senhor abriu ali e os discípulos puderam ver que era o Senhor. Que eu possa ver o que o Senhor tem para mim. Porque tudo que nos basta, gente, é a presença do Senhor Jesus. Porque lá em Amós, se eu não me engano, vai dizer que tão certo quanto o sol nasce, ele virá. E essa tem que ser a nossa esperança. Tão certo como nasce o sol, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para buscar a tua igreja. Que nós possamos ser achados fiéis. Que nós possamos ser achados fiéis diante desse Senhor, desse Deus que veio para nos buscar. O Evangelho não é fácil, Senhor. Gente, o Evangelho não é sobre nós, o Evangelho não é sobre mim, o Evangelho não é sobre você, o Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho é sobre Ele. Então a gente tem que parar de achar que a nossa vida tem que ser alguma coisa, tem que dar tudo certo. Eu tenho que ter um grande ministério, eu tenho que ter um grande negócio, eu tenho que vencer nessa vida. Não vale de nada. Nós temos que vencer em Cristo, nós temos que crescer em Cristo, nós temos que aprender que todas as nossas dores, elas têm algum propósito para nós, e isso tem que nos bastar. Aleluia. E
E a gente muitas vezes vai dizer assim que é mais fácil então viver nas águas rasas. É mais fácil então viver nas águas rasas, porque o processo é menor, né? O processo é mais fácil. Verdade. Mas aí eu pergunto, como está a sua fome? Qual é o tamanho da sua fome? E eu vou dizer que o tamanho da sua fome é o termômetro do seu amor. Meu Deus. E quantas vezes eu não olhei para o Senhor, eu não orei para o Senhor e falei, Senhor, eu sei que eu não te amo o suficiente. Eu sei que eu não te amo o suficiente. Me faz te amar mais. Então, igreja, pede para Ele. Se você sente que você não ama o Senhor o suficiente, como eu já senti, eu sinto ainda tantas vezes, pede para Ele. Senhor, eu não te amo o suficiente. Me faça te amar mais. Me faça ter mais fome de Ti. Nós estamos sempre buscando um tal de um avivamento, achando que de um púlpito, de uma igreja, de uns pastores, de uns líderes, vai sair algum avivamento, mas o avivamento é volta das Escrituras. Glória. A igreja de Éfeso, ela estava fria. Ela estava fria, o Senhor vai dizer assim, vocês são justos, vocês fazem tudo certo. Ali, Jesus vai falar assim para ele, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não os acham mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Mas olha aí como que o Senhor manda eles consertar isso? Ele fala, lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O segredo para ser avivado é volta à essência das Escrituras. Voltemos à essência do Evangelho. A gente tem que parar de viver esse Evangelho mesquinho, medíocre, que estão querendo nos enfiar a goela abaixo. Esse evangélico que vive à base de movimento. Movimento e bagunça e avivamento não é. Avivamento é voltar para as Escrituras. Voltar à essência do Evangelho. Conhecer esse Jesus que você diz que ama. Esse é o verdadeiro avivamento e ele vai vir de nós, de dentro de nós. Ele não sai de um púlpito, ele não sai de uma conferência, ele não sai de um show, ele sai de dentro de nós. Esse é o verdadeiro avivamento que nós precisamos buscar. E para que isso aconteça, irmãos, nós temos que abrir mão de tudo. Nós temos que abrir mão de tudo. O Evangelho é sobre abrir mão de tudo. Os discípulos estavam ali no barco, pescando, nos negócios lá, cuidando das coisas dele, das famílias. E Jesus vem e fala, sai daí agora, você vai ser pescador de homens. E eles não titubearam, eles não pensaram duas vezes. Eles simplesmente largaram tudo. Vocês podem imaginar o que é largar tudo? A gente não larga nada. A gente não larga nem o nosso ego. A gente não larga nada. A gente não larga a nossa razão. A gente não larga a nossa vaidade. A gente não larga nada. A gente é muito cheio de nós mesmos. E eles largaram tudo. O Senhor tem pedido tão pouco de nós, igreja. O Senhor tem exigido tão pouco de nós. E cada vez nós estamos entregando menos. Cada vez nós estamos nos entregando menos para o Senhor. A gente quer tapinha nas costas. A gente quer elogios. Aí quando vem uma pedrada, a gente já cai. A gente cai, tão fácil. Qualquer coisa tira o louvor da nossa boca. Qualquer dor tira a nossa adoração. Quando nós deveríamos estar aqui todos com os braços estendidos, gritando esse Deus lindo, como Tu és glorioso. Como Tu és lindo, como Tu és lindo, poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada porque eu estou aqui, toda a minha família está aqui comigo, ninguém está no hospital. Mas mesmo se tivesse, Senhor, eu ainda o glorificarei. Eu ainda o adorarei. Mesmo que numa cama de um hospital, mesmo que na porta de um presídio, ou em qualquer lugar, Senhor. No vale, aonde eu estiver ali, eu sei que o Senhor está. E aí a gente muitas vezes pensa que a gente já deu tudo para o Senhor, a gente já entregou tudo. Mas aí eu penso, será que nós vamos até o fim? Eu pergunto para mim, eu iria até o fim? Eu vou até o fim com Jesus? Irmãos, João, discípulo João, o apóstolo João, ele foi o único que ficou até o fim.
Ele foi o único que ficou aos pés da cruz quando Cristo estava sendo crucificado. Ele foi o único que ficou ali sentado, olhando para aquela cruz. O amado dele estava ali naquela cruz, dilacerado, com a sua carne exposta, com sangue no seu rosto. Ele estava ali destruído naquela cruz e o apóstolo João ficou ali até o fim. E vocês devem imaginar o que é ver essa cena. Você seria capaz de estar sentado na cruz, vendo o seu Senhor, o amado da sua alma, crucificado, machucado, ferido, sangrando? Será que você teria coragem de ficar ali assim como João ficou? Ele foi o único que ficou. Todos os outros saíram, todos os outros foram cuidar das suas próprias vidas, porque a esperança deles acabou. Assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús falaram assim: nós esperávamos nele. Eles já estavam falando no passado. A esperança deles morreu. Eles não esperavam mais nada em Jesus. Mas nós ainda esperamos em Jesus. Hoje, amanhã e depois. A nossa esperança não é no passado. A nossa esperança está hoje em Cristo. E vai estar nele até o fim. E aí esse mesmo João que ficou lá firme e forte, eu creio, irmãos, que deve ter sido a pior imagem que esse homem viu na vida dele. A pior cena que João presenciou foi aquela. Foi Cristo na cruz, crucificado, dilacerado, com as carnes dele expostas. E ele ficou lá até o fim. Mas aí a Bíblia vai dizer que esse mesmo Jesus, esse mesmo João, lá em Apocalipse, lá na ilha de Patmos, ele vai ver: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido, a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Esse mesmo João que ficou ali até o fim aos pés da cruz, foi João que teve essa visão de Cristo no reino, que viu o Rei dos Reis, com seus cabelos mais brancos como a neve. Ele viu o Senhor Jesus com os olhos como de chama. Ele viu o Senhor Jesus. Ele teve essa visão, ele permaneceu até o fim. Ele foi o único que teve a glória de receber a revelação de Jesus Cristo. Porque o Apocalipse não é a revelação dos fins dos tempos, é a revelação de Jesus Cristo. E João foi o único que teve esse privilégio de receber essa revelação, porque ele ficou até o fim. E aí eu pergunto, será que nós vamos até o fim com Cristo? Será que nós estamos dispostos a ir até o fim? Custe o que custar? Seja Ele tirando o que tirar? Ou será que a gente só está com Ele quando está indo tudo bem? Mas quando vem um diagnóstico, a gente desanima. Quando vem um problema muito grave na nossa família, a gente desanima. Quando o trabalho não vem, a gente desanima. O louvor acaba, a adoração acaba. A busca incessante acaba. Será que nós vamos até o fim? Senhor, tira tudo de mim, Senhor. Tira o que quiseres, só não tira de mim a Tua presença. Eu não preciso de mais nada, Senhor. Se eu tiver a Ti, está tudo bem. Paulo vai dizer que tudo ele considerou como perda. Paulo, ele foi até o 3º céu. E depois do 3º céu, ele fala, depois dessa experiência que ele teve com o Senhor, ele fala, tudo para mim é perda. Eu tenho tudo como esterco. Nada para mim vale mais. Não é que você não tem que aproveitar a sua vida, não é nada disso, mas as coisas que tem que realmente importar para você estão em Cristo. Ele coloca todas as coisas no lugar. Assim como Paulo vai dizer, tudo é perda, tudo é passageiro, tudo passa. Esse momento que você está vivendo agora vai passar, seja ele bom ou mal, ele vai passar. Mas o que não passa é o Senhor, Ele não passa. Ele é eterno, Ele é imutável. Ele era, Ele é e Ele vai continuar sendo até o fim. E muitas vezes a gente está passando por um momento de tanta angústia que a gente olha para o nosso redor e não tem saída. O que eu faço, Senhor? Não tem saída para mim. Como que eu vou conseguir
conseguir vencer isso? Como que eu vou conseguir suportar esse momento? E a gente esquece que esse Deus que a gente serve hoje é o mesmo Deus que abriu o mar para o povo dele passar. E por que a gente duvida que ele vai fazer alguma coisa na nossa vida? Por que a gente acha que para Deus alguma coisa é muito difícil? Então, se ele ainda não fez, é porque a gente ainda está no processo. Se ele ainda não te deu o que você tanto almeja, o que você tanto sonha, o que você acha que vai resolver seus problemas, é porque você ainda está no processo. Apenas confie, abra os seus olhos para olhar para Jesus diante disso e ver a glória que há nele. Que glória há em ti, Senhor. Eu quero ver a glória que há em ti. É isso que nós temos que buscar todos os dias, irmão. E eu quero dizer, irmãos, que nada que eu pudesse trazer aqui para vocês hoje seria mais do que isso. Eu não teria nenhuma revelação extraordinária das Escrituras para dizer para você, nenhum estudo teológico. Não há nada que a gente possa trazer para a nossa vida que seja maior do que esse Cristo. Que Paulo vai dizer: porque entre vocês eu decidi nada saber, para apenas saber o Cristo e esse crucificado. A única coisa que eu tenho para dizer, para apresentar para vocês hoje é esse Cristo. Eu tenho para dizer para vocês hoje, nessa noite, que eu tive essa oportunidade de estar aqui falando do Senhor para vocês. E a única coisa que eu quero falar para vocês é Cristo e este crucificado. Nenhum conhecimento, nada importa. Nada importa. A única coisa que importa para mim, a única coisa que vai importar para você, para sua vida, é Cristo. Amém, Jesus. Olha para Cristo, confie em Cristo, busca Cristo, se apaixone por Cristo, ame esse Cristo. Dependa dele, volte às tendas, onde eles eram ali totalmente dependentes do Senhor, que nós possamos voltar ali como o povo ali de Israel, naquelas tendas, totalmente dependente do Senhor, dependente do pão diário, do maná diário, dependente da água que saía da rocha, que a gente possa, assim como eles, voltar às tendas e ser totalmente dependente desse Senhor. Confiar que Ele está fazendo todas as coisas. E que se tudo vai bem, amém. Se tudo vai mal, amém também. Porque eu te amo, Senhor. Isso basta para mim. Eu conheço o Cristo que morreu por mim naquela cruz. E eu sei que Ele derramou ali o seu sangue. Foi por mim. Foi por mim, foi por você. Não foi por ninguém mais. Foi por nós, isso já nos basta. Então que nós possamos colocar um sorriso na nossa boca, uma paz no nosso coração, um entendimento de que esse Senhor está conosco, é o mesmo daquele tempo, é o mesmo de hoje, é o mesmo que há de vir. E vamos parar de viver esse evangelho conformado, essa fé conformada, que nada nos bate. Não basta, esse pouco ainda é pouco, Senhor. Eu quero mais, eu preciso de mais, eu preciso te buscar mais. Que a gente possa queimar mais e mais por Cristo. É o que eu desejo para vocês, irmãos, nessa noite. É o que eu desejo para mim. Que a gente possa sair daqui hoje queimando mais e mais por esse Senhor Jesus. Que a gente se apaixone de novo por Ele, de novo. E que a gente se apaixone mais e mais. E que a gente busque mais. E que os jovens saiam daqui perdendo tudo para ganhar em Cristo. Que eles entendam que nada que o mundo tem para oferecer para eles vai bastar. Nada que o mundo tem para dizer para vocês que é bom o suficiente. Tudo isso vai passar, tudo isso é passageiro. E a glória do Senhor, ela está disponível para vocês, está disponível para nós. E nós precisamos buscar essa glória e querer alcançar essa glória que há em Cristo. O Senhor tem tanto ainda para nós, irmãos. O Senhor tem tanto para nós. E nós estamos tão conformados. Nós estamos com os nossos olhos tão fechados. Nós estamos exatamente como aqueles discípulos no caminho de Emaús, com os nossos olhos fechados para o Senhor. E Ele está aqui. Ele está tentando se mostrar para nós. E nós não estamos vendo. Nós estamos nécios. Nós estamos com o nosso coração duro para entender o que o Senhor tem para nos mostrar, para ver a beleza dEle, para ver o que há ainda no Senhor que Ele ainda não mostrou. Senhor, eu falo assim que naquele grande dia, irmãos, a única coisa que eu quero é não abrir a minha boca diante do trono do Senhor e apenas que Ele possa falar: filha, pode vir, eu te conheço. Aleluia. Filha, pode entrar, eu te conheço.
Isso para mim já basta, irmãos. Isso para mim é tudo. Isso para mim é o que eu busco, isso para mim é o que eu quero, e é isso que nós temos que querer. Que naquele grande dia você não precise mostrar com as suas mãos cheias, porque em teu nome eu fiz, porque em teu nome eu aconteci. Não, o Senhor mesmo vai olhar para você e vai dizer: eu te conheço, entra. Você não precisa dizer nada para o Senhor, Ele apenas vai dizer: eu te conheço. E isso tem que bastar. Essa tem que ser o grande objetivo da nossa vida. Esse tem que ser o nosso foco. Senhor, o que eu quero, a única coisa que eu quero, Senhor, eu não quero te apresentar nada, eu não quero fazer grandes coisas nessa terra. Eu quero apenas que naquele grande dia o Senhor fale: entra, filha, porque eu te conheço. Eu não preciso apresentar nada para ti, Senhor, é só isso que eu quero. Muitas vezes durante a minha luta, durante o meu sofrimento, quantas vezes eu chorei para o Senhor e falou: Senhor, será que o Senhor está me vendo? Será que o Senhor está me vendo? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo que está doendo? O Senhor não está vendo que está difícil? E muitas vezes na misericórdia do Senhor, Ele faz a gente entender que Ele está nos vendo. Ele faz a gente entender que Ele está ali. Mas a questão é: eu estava vendo Ele? Será que eu estava vendo Jesus? Eu estava ali tão preocupada se Ele estava me vendo, mas eu estava vendo Ele? Quantas vezes a gente não está vivendo a nossa vida sem olhar para Cristo, de fato, olhar para Ele? A gente está completamente adormecido, irmãos. Nós estamos adormecidos. E eu peço para o Senhor que nós possamos acordar, que nós possamos reviver, que a gente seja avivado, porque avivado é a mesma coisa que reviver. Então que a gente possa, que o que está morto possa renascer na sua vida, que o que está morto possa renascer nessa noite, que você não saia daqui com a mesma mornidão, com a mesma falta de amor, com a mesma falta de desejo em buscar o Senhor. Que o desejo de você, quando você chegar na sua casa, seja: Senhor, que saudade que eu tô de ti, Pai. Eu quero ir para meu quarto, fechar minha porta e ficar a sós contigo, e buscar a tua face, buscar a tua presença, buscar a tua voz, buscar o teu abraço. Que saudade que eu tô de ti, Jesus. É isso que eu desejo para vocês, é isso que eu desejo para mim. Que a gente possa sair daqui mais e mais apaixonado por esse Jesus. Que a nossa sede, ela nunca se finda. Que a gente esteja sempre querendo mais, que a nossa fome seja imensa. Que a nossa fome nunca cesse, que a gente queira mais e mais, e que nada seja o suficiente para nós. Que a gente pare de viver uma vida robótica no Senhor, de apenas cumprir um ritual. Não é isso que Cristo quer de nós. Ele não nos chamou para cumprir um ritual. Isso ficou lá, ficou no templo que foi destruído. O ritual ficou lá. Altar hoje não é lugar de microfone na mão e querer ser famoso. Altar é lugar de morrer. Altar é lugar de morrer para Cristo. Será que nós já morremos? Será que nós já morremos, irmãos? Porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o sol da justiça, a estrela da manhã. Ele é o desejado das nossas almas. Ele é a pedra angular. Ele é o Emmanuel, Deus conosco, Senhor dos senhores, Rei dos reis. É Ele, é tudo dele, é tudo pra Ele. Ele é digno da nossa adoração. Ele é digno do nosso amor. Ele é digno da nossa humilhação. Ele é digno. Eu não sou digna de nada. Vocês não são dignos de nada. É só Ele. É Ele que tem o poder nas mãos. E é pra Ele que nós fazemos todas as coisas. É pra Ele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. Que possamos ser achados fiéis, irmãos. Que possamos ser achados fiéis. E que fiquemos no Senhor até o fim, irmãos, até o fim. Irmãos, eu não sei se
todo mundo que está aqui hoje, nessa noite, já decidiu por esse Cristo, já decidiu por esse Senhor, que eu acabei de falar que a sua vida não vai ser fácil com Ele, e não vai mesmo, mas está tudo bem, porque a luta com o Senhor é 1000 vezes melhor do que a bonança sem Ele, é 1000 vezes melhor. E como mergulhar no mais profundo do mar, a gente só entende quando a gente vive. Estar no Senhor é a mesma coisa, a gente só entende quando a gente vive. A gente só entende esse amor quando a gente conhece. E eu convido você, se você ainda não se escolheu, se você ainda não deu esse passo, hoje é o dia. Para que deixar para amanhã? Se você pode ter toda a glória hoje, se você pode conhecer a beleza desse Senhor ainda hoje. Eu não sei de verdade se alguém aqui ainda não decidiu por Cristo. Mas se esse é seu caso e você quiser, irmão, vocês podem se levantar, o pastor vai estar com muita alegria no coração de orar por vocês. E eu peço apenas que você não duvide, que você não olhe para o lado, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para cima nem para baixo, que você olhe só para Ele, olhe para Jesus, não pense em nada, não duvide de nada, não ache que tem alguma coisa que te impeça, nada te impede de entregar sua vida para esse Senhor, nada te impede de dizer: Jesus, eu quero você, Jesus, eu quero a Ti, nada que esse mundo tem para me oferecer vai bastar. Então, se você quer fazer isso, que você possa vir aqui à frente, o pastor vai orar por você. Entrega a sua vida para Ele, porque não tem nada nesse mundo que valha mais que isso. Ou se você quiser fazer uma aliança com o Senhor, se você quiser renovar a sua aliança com o Senhor, fique à vontade, irmãos. A casa de Deus não é um lugar para a gente ficar preso. A casa do Senhor é um lugar para a gente ser livre, para adorar o Senhor, para a gente levantar quando quiser levantar, para a gente erguer nossas mãos, para a gente vir ao altar, ajoelhar, para que a gente chore, para que a gente ria. A casa do Senhor é um lugar de alegria, um lugar de liberdade. Não é um lugar da gente ficar preocupado com o irmão que ele está pensando de nós. É um lugar da gente ser feliz, da gente se entregar, da gente simplesmente adorar o Senhor com todo o nosso coração e quebrantar o nosso coração. Então, se você tem dúvida, não fique, irmãos, não fique. Eu prometo para você que essa é a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. E eu quero agradecer de verdade a igreja, irmãos. Oh, glória! Deus sabe, né, que eu tenho uma história aqui nesse lugar. E eu agradeço imensamente o pastor Zé pelo carinho, pelo amor por mim, pela minha família. Eu agradeço de verdade, irmãos, todo esse amor, né, que a gente recebe. E eu quero mais uma vez dizer para vocês, irmãos, não saia daqui com o coração igual. Não saia daqui com a mesma fome. Saia daqui com mais fome hoje. Saia daqui buscando mais dele. Glória! Saia daqui com mais saudade desse Jesus. Aleluia! Eu acredito que a Amanda vai louvar. E se a gente pudesse louvar aquele hino que fala assim: mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja dor que me una a Ti, sempre hei de suplicar mais.
Você tem a oportunidade